A única pessoa capaz de fazer você se amar, se respeitar, se cuidar é você mesma. Essa é a sua responsabilidade. Quando você se torna adulto, você é a pessoa responsável por cuidar da sua criança interior. É você que é responsável por dar amor, acolhimento e proteção para essa criança. Porque à medida que você se rejeita, à medida que você não se aceita, à medida que você não aceita quem você é, ninguém vai aceitar. E isso é importante que você ligue esse alerta. Muitas vezes as pessoas estão preocupadas com a opinião dos outros, do que os outros vão falar, o que é que vão pensar de mim. Mas a pergunta certa é, o que você está pensando de você? O que você acha de você? Quem é você para você? Você precisa entender que esse olhar começa com a forma como você se vê, como você se percebe. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma cliente que ela vive essa ferida e ela é uma mulher extremamente criativa, extremamente inventiva, inovadora. E a família não aceita. Inclusive, ela ouve da mãe repetidas vezes que ela sonha demais. E toda vez que ela tá para dar um passo diferente na carreira, um passo mais audacioso, ela ouve: você sonha demais, pare de sonhar, você é muito voadora. E sabe o que acontece? Ela abre mão do sonho dela, porque ela, mesmo que de forma inconsciente, ela acredita naquilo que estão dizendo. E ela começa a achar que ela ser sonhadora, que ela ser imaginária, que ela ser inovadora é um erro. E aí o que acontece? O negócio dela, o sonho dela vai por água abaixo. Porque a energia que ela precisava para fazer aquilo crescer, ela simplesmente perdeu, prestando atenção no que os outros falavam, porque ela se percebia daquela forma também. Ela duvidava de quem era ela, dessa capacidade dela. E por isso que cuidar da ferida de rejeição é cuidar da sua autoestima. É pegar esse pilar seu, que está relacionado ao genitor, que é do mesmo sexo seu. Se você é mulher, é sua mãe. Se você é homem, é o seu pai. E trazer essa energia para si. Porque é com a ferida da rejeição, com ela quando ela está aberta, você perde a sua capacidade de se autocuidar, de se amar, de se valorizar. Porque é com a sua mãe, no caso de nós mulheres, que a gente aprende a se cuidar, a se amar, ao autocuidado, a ser acolhida. E aí a gente espelha aquilo que a gente viu. Por quê? As pessoas falam que orientam os filhos, que cuidam dos filhos, mas vocês precisam entender que as crianças aprendem com o que elas veem, elas aprendem com exemplo. Não adianta falar se você não faz. Então hoje nós somos o reflexo da nossa mãe. Se você é mulher ou do seu pai, sendo exatamente igual ou sendo exatamente o oposto. Muitas vezes a gente é tão igual que nem percebe. E tô falando aqui eu que passei por essa experiência. Eu não percebia o quão semelhante eu era com a minha mãe. Inclusive naquilo que eu repreendia, que eu julgava como se eu soubesse mais do que ela. E eu preciso alertar para vocês que vocês, por mais que vocês tenham passado por dificuldades com seus pais na infância, você não é melhor que nenhum deles. Você não sabe mais do que nenhum deles. Por quê? Porque os pais nossos são maiores que a gente. Pai e mãe são o nosso alicerce, sejam eles bons ou maus. E é por isso que a gente precisa retratar e reconhecer essa relação, independente do que eles tenham feito. Porque por mais que eles tenham feito situações que sejam terríveis, simplesmente sem eles você não existiria. Por quê? Se a sua mãe estivesse com outro homem, ou seu pai estivesse com outra mulher, você não seria você. E inclusive, se não fosse o espermatozoide que fecundou o óvulo da sua mãe, se não fosse aquele determinado, você não seria você. Então, não adianta querer julgar pai e mãe e achar que eles não são bons o suficientes, que eles são um problema, porque eles não me deram o que eu gostaria.
Simplesmente você cresceu, agora quem é responsável por cuidar de você, tratar de você, é você mesma. Então não adianta ficar olhando para trás e ficar culpando os outros, se vitimizando e deixando a sua vida passar. Você vai precisar exatamente trazer esse amor de pai e mãe para dentro de você, independente do que eles fizeram, mas por você, para você entender que você é importante, para você entender que você é quem você é e que você tem esse dom, por exemplo, de criar, de imaginar, principalmente se você tem muito dessa ferida da rejeição, que você não precisa fugir da vida, que você não precisa se esconder. Muito pelo contrário, você precisa trazer para o mundo exatamente as novidades, porque vários gênios que tiveram aí, que tinham essa ferida, quando eles foram estimulados, eles trouxeram para o mundo invenções incríveis. Conhecimentos que até hoje são a base, por exemplo, da física quântica, de conhecimentos que por enquanto são o ápice da ciência. E você simplesmente está se escondendo de mostrar esses seus talentos para o mundo. E muitas vezes isso acontece porque você começa a pensar, mas eu não tenho tempo para resolver isso. Isso é bobagem. Eu tô me sentindo assim, mas vai passar. Eu dou conta sozinha. E sabe o que acontece? Você começa a adoecer cada vez mais. Quantas mulheres eu já atendi, já conversaram comigo, de falar que, Anne, eu não tenho ânimo nem de levantar da cama. Anne, eu não consigo nem tomar um banho. Eu tenho medo de ficar sozinha. Sabe por quê? Porque simplesmente você está negando quem é você. Quantas pessoas sentem tanta dor da rejeição, de achar que não tem importância na vida, que atentam contra a sua própria vida. Gente, isso é muito sério. Porque diariamente pessoas tiram sua vida aqui no Brasil. E são muitas pessoas. E quando essas pessoas tiram sua própria vida, elas também acabam com a vida das pessoas que estão ao redor. Porque eu não sei se você conhece alguém, ou já teve algum caso na família, e isso impacta profundamente aquelas pessoas que são amigas, que estão no círculo. Inclusive com sensação de culpa por não ter percebido. Mas sabe por que elas não perceberam? Porque quem tem essa ferida, ela quer se esconder, ela fica na solidão, ela fica sozinha. Então as pessoas entendem que aquele é o comportamento natural. E muitas vezes você esquece de pedir ajuda quando precisa. Muitas vezes você deixa de pedir essa atenção que é necessária para te ajudar a se reequilibrar. Então, se você não tem tempo para cuidar de você, você não tem tempo para viver. Porque é a sua vida. É a sua necessidade. E não tem nada que possa ser mais importante do que a sua vida. Não tem nada que possa ser mais importante para você do que viver. E viver, gente, é viver. É ter sonhos e correr atrás dele, realizá-los, não é sobreviver. Como eu vejo as pessoas que vão para o trabalho de forma mecânica, só preocupado enquanto vai receber no final do mês e se endividando, o dinheiro não conta e de repente estão numa bola de neve. Que não tem uma carreira, não tem uma realização financeira, não tem um relacionamento bom. E ficam empurrando com a barriga e sobrevivendo, achando que não merecem ser felizes. Então é importante que vocês fiquem atentos. O que é que vocês estão fazendo com a vida de vocês? E para curar essas feridas, gente, não tem momento não. Certo nem errado. Curar suas feridas, o momento certo é o agora. Comece já. Não deixem que elas piorem, que te paralisem para que você comece isso. Como eu atendi há pouco tempo uma cliente, ela entrou em contato comigo há cerca de 1 ano. E aí agora entrou em contato de novo. E aí eu perguntei como é que ela tava. Aí ela, eu tô péssima. A minha filha agora está internada num centro de reabilitação. E eu tô cada vez mais endividada.
me cobrando cada vez mais. Ou seja, ela tá deixando a vida dela piorar para que ela simplesmente tome a decisão de se responsabilizar por sua vida. Gente, as escolhas da sua vida são suas. Não terceirize a sua vida, porque ninguém vai fazer da sua vida melhor do que você. Isso é importante que vocês fiquem alerta. De que, enquanto você deixar que as pessoas decidam por sua vida, ela simplesmente vai ficar paralisada. Por quê? Você pode até escolher o que o outro quer, mas simplesmente as consequências quem vai colher é você. Porque se você quer colher, quer plantar, e aí eu vou dar pra vocês um exemplo de que vocês, digamos que vocês são fazendeiros, tem lá uma fazenda. Só que você quer fazer uma fazenda pra ter muitas videiras, né? Ter muitas uvas. Só que alguém te disse que não, que você precisa ter uma fazenda de melancias e te dão as sementes da melancia. E aí eu te pergunto, se você plantar essas sementes da melancia, você vai ter uvas? Você vai ter as suas videiras? Não, você vai colher melancias.